Meu nome é Igor Tomás, eu toco flauta doce, o instrumento com o qual eu iniciei, flauta transversal e saxofones, né, a família de saxofones. Os mais tocados, né, que são o soprano, saxofone alto, saxofone tenor e o barítono. Tenho dois deles próximos aqui, né, o barítono e o tenor. Bom, a minha iniciação musical se deu aos 9 anos de idade, por dois motivos muito interessantes, né? O primeiro foi o fato de eu ter problemas respiratórios, né? Então, por sugestão do pediatra, né, era interessante que eu estudasse um instrumento de sopro. E também posso dizer que devo isso à minha mãe, ao ótimo gosto musical dela, né, que influenciou bastante, né? A mim e ao meu irmão também, né, graças aí à atenção, né, da minha mãe. Nós atravessamos a rua de onde morávamos, né, isso em Ribeirão Preto, e era muito perto ali da sede da orquestra sinfônica local, né, dali da cidade. E ali nós pudemos conversar com os professores, né, e já acertamos de começar a fazer aulas, né. Eu comecei a estudar flauta doce, meu irmão começou a fazer violino, fez por um tempo, depois estudou piano e acabou não levando adiante, mas eu... assim como a bronquite me acompanha até hoje, a música também me acompanha até hoje. Eu estudei com aliás, uma excelente flautista, né, a Cássia Bonfim, né, que, puxa, extraordinária flautista, seguramente uma das maiores do país, se não for a melhor. E tive essa sorte na infância, né? Enfim. Aqui em São Paulo, quando nós chegamos aqui, eu tinha de 12 para 13 anos, aí eu ganhei do meu pai a primeira flauta transversal, e então retomei os estudos com maior intensidade. Dali para os meus 17 anos, eu estudei bastante, tive a oportunidade de tocar na Banda Sinfônica Juvenil do Estado de São Paulo, que passou a se chamar Banda Sinfônica Jovem, né, um tempo depois. Tive a oportunidade de tocar por 3 anos lá. E aí foi um momento divisor de águas na minha vida, né? Porque ao mesmo tempo em que eu praticava ali, tocava na prática, né? Não apenas estudava, né? Nesse momento na Universidade Livre de Música, eu me interessei pelo saxofone nesse momento. E por outro lado, eu fui estudar jornalismo, foi a minha primeira faculdade, né? Então eu fui tentando levar as duas coisas paralelamente, né? E houve até um momento em que a bolsa que davam, né, pagavam para nós músicos, né, lá na Banda Juvenil, eu fui juntando aquele dinheirinho, no final do curso eu consegui pagar as últimas mensalidades do curso de jornalismo com a música, né? Então, hora eu estudava, fazia aula, hora eu, por falta de tempo, não conseguia, então ia tocar com bandas, né? Então nunca abandonei, né? Acabou que eu abandonei o jornalismo e passei a me dedicar exclusivamente à música. E aí, nesse meio tempo, vieram os outros saxofones, né? O primeiro que apareceu na minha vida, aliás, foi exatamente esse instrumento que está aqui atrás, o saxofone tenor, e depois os outros foram pouco a pouco, né, surgindo, eu fui tendo a oportunidade de adquiri-los, né? E outras portas foram se abrindo também, né? Outras bandas importantes, né? Da qual eu faço parte até hoje, né? Algumas delas, e outras que naturalmente foram ficando pelo caminho, né? Tem uma série de coisas muito parecidas, né, entre o jornalismo e a música, né? Na verdade, entre produção de texto, né, e produção musical, no sentido de lidar com criatividade, de lidar com estudo, né? São linguagens, né? São duas formas de linguagem, então... e era algo que nos tempos de escola eu gostava muito, por exemplo, de fazer redações, né? Então eu meio que puxei para esse lado, né? Não fiquei rico, mas eu consegui atingir meus objetivos, né? E como disse, eu nunca deixei de fazer a música, né? de estar na música, de praticar, né? Embora o jornalismo tenha tomado um tempo precioso, mas é a vida, né, cara? Foi uma opção. E tão logo conquistei aqueles objetivos, eu voltei ao trilho que mais me interessa, que é o da música, né? O primeiro grande ídolo, assim, é um flautista francês chamado Jean-Pierre Rampal. Extraordinário, cara. Nossa, é um dos grandes nomes da história do instrumento, né? Foi uma grande referência porque quando eu era criança não tinha CD, pendrive, internet menos ainda, né? Então, a época dos bolachões, né?
E eu ganhei alguns discos, né? Tive a sorte imensa de ganhar alguns discos desse grande flautista, e isso foi me inspirando, né? A seguir por esse caminho, né? Do instrumento de sopro, da flauta, passada doce para transversal. Outro nome que não posso deixar de citar, o João Dias Carrasqueira. Cara, esse flautista é um dos grandes, né, que o país já teve, né? O filho dele, Toninho Carrasqueira, é outro. Ainda criança, né, quando eu era criança, que estava começando a estudar, tive a oportunidade de assisti-lo lá em Ribeirão Preto. Então, assim, muita coisa de valor, muitas figuras inspiradoras, né? Não só, graças a Deus, no LP, mas eu pude ver, né, presenciar, estar ali, né, assistindo, né, alguns concertos. Então, esse processo todo foi inspirador. Além da própria Cássia, né, que era uma pessoa extraordinária e, meu Deus, hoje em dia, covardia, né, toca demais. E ao longo do tempo eu fui mudando também o meu gosto musical, não mudando, eu fui enriquecendo, né? Então eu comecei a perceber o valor da música brasileira também, né? E por um curto momento assim eu tive a oportunidade de estudar temas de choro, que, cara, são maravilhosos. Eu ainda estudo, né? Mas agora, quando dá tempo, né? Os outros gêneros tomam mais tempo, os trabalhos tomam muito tempo, né? Mas eu nunca me desliguei do choro, né? Então, cara, a música brasileira é um universo para a gente beber a vida toda, né? E recomendo a todo músico que, se por acaso ainda não se interessou, não teve a curiosidade, vá ouvir coisas boas da música brasileira, que vai ter música para toda a vida aí para ouvir. Quando eu tinha aproximadamente 11 anos de carreira já como jornalista, isso em empresas, né, em redação de jornalismo, né, de empresas renomadas e tudo mais. Foi um período excepcional da minha vida, aprendi absurdamente, né, e aprendi não só para o próprio jornalismo, como foram lições para a vida, né, e isso foi sensacional. Eu comecei aos 19, quando cheguei aos 30 anos, eu tomei uma série de decisões, né? E a principal delas foi isso: se eu realmente quero e amo a música, né, e vou em algum momento querer viver disso, esse momento é agora, né? Comecei a trabalhar como freelancer, né, ainda como jornalista, para me manter, né? E ao mesmo tempo a vantagem é que, como eu trabalhava em casa, eu conseguia reservar o tempo livre, né, para estudar cada vez mais, né? E nesse processo, né, foram aparecendo outras oportunidades, eu fui aprimorando, né, a qualidade, né? Você sabe bem que quanto menos você estuda, né, mais você regride, né? É como mais ou menos a rotina do atleta, né? O convocado para a Copa não vai treinar no ano da Copa apenas, né? Ele tem que mostrar um bom trabalho até o evento, né, esportivo. O músico é muito parecido nesse aspecto. A gente tem sempre que estudar muito, se informar, se reciclar, tocar com várias pessoas, adquirir
conhecimento de outros gêneros musicais diferentes daqueles que a gente está acostumado a tocar. A música é tão ampla, né, tão vasta, tem tanta coisa para a gente aprender que quanto mais você bebe de outras fontes, mais você tem a ganhar, né? Enfim, e aí a partir desse processo, novas portas foram se abrindo, né? Eu recebi convite para tocar em 2 bandas, né, em tempos diferentes, que são bandas das quais eu faço parte até hoje. Isso é extremamente gratificante para mim, né? Foram oportunidades que transformaram a minha vida e me mostraram que, poxa, tomei a decisão na época certa, né? Uma dessas bandas, a primeira delas, né, que é a mais importante aqui para a minha carreira musical, é a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Um projeto super legal, de 2 grandes amigos, né, o Sérgio Sofiati e o Felipe Pipeta, que tem um conceito muito interessante e simples, né? Pegar grandes clássicos da música brasileira, clássicos não só do erudito, né? Também do erudito, mas principalmente da música popular, e criar versões que se enquadram em determinados ritmos jamaicanos, né? Cara, é muito legal, é um bailão, é super divertido. A gente vê nos shows, por exemplo, em Sescs, né, que admitem pessoas de todas as idades, né? Tanto as crianças se divertindo, quanto as pessoas de mais idade, né? Porque ouvem, por exemplo, uma música Carinhoso do Pixinguinha, né? Que é da época deles, né? E como agrada todo mundo, né? A molecadinha também sai dançando. É um trabalho muito legal, uma ideia muito feliz, né? E depois disso surgiram também outras bandas, outros projetos, né? O mais recente desses mais importantes foi o convite que eu recebi do Caio Leite e do Leonardo Marques para integrar o Black Mantra, que é outro projeto super legal, né, autoral. Esse é realmente um projeto autoral. Não surgiu dessa forma, surgiu como uma banda cover, mas a gente tinha consciência de que era um processo, né, para que a gente adquirisse bem a linguagem do funk autêntico, né, James Brown, J.B.'s e toda esse pessoal sensacional, esses artistas, meu Deus do céu, não tem nem o que falar. Então a gente bebeu dessa fonte valiosíssima, né, para começar a criar o nosso próprio som. Instrumental, né? A orquestra tem algumas músicas cantadas, mas também o forte é a música instrumental, né? Então acaba que, de certa forma, né, eu me mantenho num nicho, né, que é esse da música instrumental, desde a banda sinfônica lá atrás, né, que tem também a predominância de um repertório não cantado, né, até essas bandas, né, das quais eu faço parte, né, até hoje. Então é muito legal você ter, num país que é tão difícil, né, a aceitação e a assimilação da música instrumental, né, a gente comprou esse desafio e estamos aí. Quando eu ainda estava lá na faculdade, por influência de 2 irmãos, né, também alunos da mesma sala, os caras, gente boa demais, eles eram da música eletrônica, né, e sempre falavam, pô, cara, você ia ser um cara com o conhecimento que você tem. É que assim, eles tinham um conhecimento muito básico e para eles eu tinha um conhecimento absurdo, e não é nada disso, né. Mas para eles, eu tinha uma bagagem legal, assim, importante, para começar a explorar esse universo, né. Eles ficaram falando tanto isso, cara, que eu fiz um EP com 5 músicas só, e fui desenvolvendo, né, a ideia, né. Eu gostei tanto que eu acabei lançando, mas só para registrar, né, e tudo mais. Foi uma primeira experiência totalmente solo, né. E é só voltada realmente para a música eletrônica, né? Só softwares ali, né? Instrumentos de software, né, que eu utilizei. Não utilizei nenhum instrumento, digamos assim, real, né? Nem os saxofones e nem a flauta que eu costumo usar para trabalhar. Mas eu tenho projeto sim, eu estou formulando já um 2º disco, mas aí com instrumentos acústicos, né? Com instrumentos que eu toco. Isso vai levar um tempo, porque todo o processo eu estou cuidando sozinho, né? De composições e depois das gravações e tudo mais. Então é um negócio que, assim, não apressa, não impus um prazo, até porque a agenda de trabalho está, graças a Deus, né, tá me dando trabalho, e eu vou fazendo à medida que tenho tempo, né? Mas sim,
a minha ideia é lançar daqui talvez um ano e meio, um novo disco com uma linguagem totalmente diferente. Eu pretendia, depois de alguns anos só tocando, né, eu tinha me desligado da ULM, infelizmente não consegui concluir o curso por pouco, né? Faltava muito pouco ali, mas questão de tempo, né, de agenda, eu tive que abandonar, né? Fiquei nesse processo por muitos anos, né? Estuda um pouco, pô, tem que sair, volta, enfim, acabou que não concluí, né? E aí eu já estava alguns anos sem ter aulas, né? E aí eu tive esse estalo, esse momento, pô, eu preciso voltar, né, a fazer aulas. E aí, por indicação de um amigo, eu acabei fazendo uma faculdade de música, né, que é a Uni Santana, né, um curso bem legal, professores muito legais, muito afim de fazer as coisas acontecerem. E a partir disso, né, começou o processo, né, a ideia, né, de repente, né, investir nisso também, né? E, poxa, foi tão legal a experiência de ter aula, né, num ambiente acadêmico, né? E, por que não também, de alguma maneira, ajudar a semear o conhecimento musical, né? A ideia de participar desse processo, de poder dar aulas, né, passou a me interessar a partir disso, né? Achei muito legal a abordagem dos professores lá da universidade, eles são sensacionais, muito empenhados, né? Isso me contagiou da maneira mais positiva possível, né? Então, a partir disso, eu passei a levar isso em conta, né? Poxa, legal, uma ótima ideia, né? Poder também colaborar no sentido de levar o conhecimento musical adiante. Eu acho o seguinte, cara, tem espaço para todo mundo, né? Tanto que eu vejo isso, né? Na verdade, assim, existe espaço para todos, mas o espaço não é igual para todos, né? Tudo bem, dificilmente ele vai ser equilibrado, né? Mas infelizmente no país a gente vê um predomínio de uma música eminentemente comercial. Eu não tenho nada contra isso, acho que cada um na sua, estão ganhando dinheiro honestamente, beleza, tá tudo certo, né? Infelizmente, né, nós não temos nas escolas, ou na maior parte das residências, né, como já aconteceu no passado, o hábito de ouvir de tudo, um ouvido mais eclético, né, dos pais para os filhos, né, da mídia, né, para os telespectadores ou internautas e tudo mais. Mas assim, é uma pena, porque a música brasileira, particularmente, é extremamente rica, né? E eu posso dizer, sem nenhum medo de errar, que já tem muita gente jovem aí que nunca ouviu falar em Tom Jobim, né? O cara morreu historicamente outro dia, né? Tudo bem, faz tempo, mas não é o Villa-Lobos, não estou falando do Johann Sebastian Bach, para citar, né,
outros monstros da música mundial. Então, assim, não é um negócio tão distante, né? E a gente não vê isso sendo cultivado em vários lugares. Graças a Deus tem muitos músicos que compram essa briga da boa música, continuam aí, o pessoal do choro cumpre uma missão extraordinária, como o pessoal do samba, de todos os gêneros musicais brasileiros, particularmente, falando de música brasileira, né? Tem muitos heróis da resistência aí, né? A música instrumental também sempre vai ter espaço, né? Ela já foi muito mais forte no Brasil, né? Mas eu percebo assim, particularmente na cidade de São Paulo, né, onde nós residimos, ainda, graças a Deus, né, tem muitos músicos que continuam apostando nesse gênero, nesse tipo de, não gênero, mas na música instrumental, né? A gente tem grandes instrumentistas, né, que despontam dessas bandas, né? Você tem bandas como o Bexiga 70, cara, essa banda é extraordinária, Nômade Orquestra, própria Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, o BMJ, o próprio Black Mantra, não é porque eu faço parte, mas porque a gente levanta essa bandeira também, e tem espaço para todo mundo, como eu estava dizendo, né? Eu acho que se nós músicos não colaborarmos para isso, ficarmos só reclamando, né, a coisa não vai andar. Isso tem que partir da gente realmente, né? Isso é uma postura para tudo na vida, né? Tudo bem, a gente tem direito de reclamar, de apontar erros, de sugerir soluções, mas nós temos que ser agentes também, né, dessa proposta, dessa solução. A gente tem também que colaborar de alguma forma, né? E eu acho que os músicos de São Paulo fazem isso muito bem. Eu estou falando de São Paulo porque eu resido aqui, mas é evidente que você tem, por exemplo, a Spock Frevo Orquestra, lá de Pernambuco. Meu Deus do céu, os caras são absurdos. Você tem a cultura regional lá no Nordeste e no Norte, fortíssima, né? Com forte presença de música instrumental. Em Minas Gerais também, na verdade o país inteiro, né? É muito rico, é maravilhoso, e é uma música nossa, de altíssima qualidade, né? Então é importante a gente continuar levantando essa bandeira. Pode ser que a gente ganhe um cachê mais baixo, que a gente tenha menos lugares para tocar, mas não importa. Esse papel transformador está em nossas mãos e é importantíssimo que a gente tenha consciência disso e dê a nossa colaboração. E tem muito músico, ainda bem, que está honrando a camisa.